Fundo branco. À esquerda surge Ismael da Fundação Dorina usando fones de ouvido sobre um suporte de microfone, ambos pretos. À direita, ondas sonoras e uma linha laranja horizontal com Dorina Cash, Caminhos para a Empregabilidade em letras pretas. Olá, sejam bem-vindos ao Dorina Cast, Caminhos para a Empregabilidade, o podcast da Fundação Dorina No Will, que fala sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou a Fábia Mistretta, eu sou uma pessoa com baixa visão, sou uma mulher negra, pele clara, tenho olhos escuros, cabelos escuros e curtos na altura dos ombros, e hoje eu estou vestindo uma blusa branca e uma calça verde. Eu estou no estúdio da Fundação Dorina, do meu lado direito está o meu convidado de hoje, e do lado esquerdo há uma janela com intérprete em Libras. Nós temos também uma mesa com copo e jarra com água. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre os desafios e os benefícios da contratação de uma pessoa com deficiência visual no seu time. Eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão bacana e tão importante um gestor de uma empresa parceira aqui da Fundação Dorina, que é a Scantec Brasil. O meu convidado é o Caio Martini. Ele tem um currículo, gente, olha, ele é super jovem, mas ele tem um currículo muito interessante, eu vou contar aqui para vocês. O Caio, ele é formado em administração de empresas pela FGV, ele tem MBA em planejamento de vendas, ele é presidente de uma ONG, gente, muito bacana, que é a Hope nas Ruas, ele vai contar um pouquinho para nós. Ele é voluntário aqui na Fundação Dorina No Will. Ele já trabalhou em grandes empresas como Ambev, Centauro, BRF, Grupo Três Corações e atualmente ele trabalha na Scantec, que é uma das maiores no ramo de tecnologia voltada para o varejo, com mais de 300 indústrias como cliente. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, contar um pouquinho das suas experiências, das suas vivências, não só como gestor, mas também como alguém que trabalha muito forte com a inclusão da pessoa com deficiência e principalmente aqui conosco dentro da Fundação. Bom, muito obrigada. Obrigado. Eu sou o Caio, né? Então vou me autodescrever também. Eu tenho cabelo curto, preto, meus olhos são castanhos, eu tenho barba, bastante barba, uma barba preta. Eu tô hoje com uma camiseta preta, uma polo preta com o símbolo da Scantec, que é a empresa que eu estou representando hoje. Estou de calça jeans azul e um tênis branco, tá bom? Muito bom. E Caio, eu queria começar já te perguntando, queria que você contasse aqui para a galera que está nos assistindo, como nasceu tudo isso em você? Como nasceu essa vontade de trabalhar por uma causa e a causa da deficiência visual? Como que ela surgiu? Eu sempre tive o histórico, né? Eu acho que na minha família, principalmente minha mãe hoje é doutora em serviço social, então essa parte social sempre veio muito aflorada por conta dela, na minha casa. Cara, sempre tive a ideia de ajudar o próximo, então, como você bem citou, eu sou presidente hoje de uma ONG, né, que a gente assiste pessoas em situação de rua, casa de crianças com câncer, asilo de idosos e também orfanatos. E esse sentimento de ajudar me voltou a uma causa muito nobre, que é a causa das pessoas com deficiência. Né? Você citou também as empresas que eu trabalhei. Numa delas, a gente conseguiu incluir uma pessoa surda, que a gente só se comunicava por Libras, então os almoços eram muito legais, porque todo mundo ficava quieto e gesticulando, era um negócio muito gostoso. Só que eu acho que um pouco antes disso, na faculdade, eu tenho até um artigo no LinkedIn sobre isso, num certo dia, voltando, né, de metrô, eu pegava meu carro no metrô, depois voltava para Taboão da Serra, que é a cidade que eu morava, eu encontrei uma pessoa, né, um nome fictício chamado Rodolfo. O Rodolfo, ele estava com o celular na orelha, no ouvido e ouvindo as coisas, então, junto com a bengala, deu para perceber que ele era uma pessoa com deficiência visual. E nesse momento, tocou alguma coisa no meu coração que eu senti que eu precisava falar com ele. E encostei nele, falei, tudo bom, como vai? Você quer ajuda para subir? A gente estava na última estação Butantã na época. E aí ele me deu um cutucão, Fá. Ele me cutucou. E aí beleza, eu tava com a minha mochilinha, minhas coisas. Ele, tá bom, vamos lá.
E aí eu subi com ele, porque a pessoa responsável não estava lá para subir com ele, eu subi com ele. E a gente foi conversando. E aí, papo vai, papo vem. Eu perguntei para ele, falei, pô, mas você aceita subir com qualquer pessoa aqui? O pessoal te ajuda, tá? Ele falou, cara, eu sempre espero a pessoa do metrô. Só que eu senti alguma coisa em você e eu cutuquei você sabendo que você era estudante. Pelo cutucada que eu te dei, eu senti que você estava cheio de livro e um notebook. Então, eu senti uma confiança e o tom da sua voz me deixou muito mais tranquilo para que a gente fosse conversando. A gente subiu e aí vários temas surgiram. Ele falou que ele jogava bola com os amigos no final de semana, a mulher dele ficava pé da vida porque ele ficava tomando uma cerveja depois do jogo e voltava tarde para casa. Ele falou sobre o trabalho dele, ele trabalhava numa empresa de contabilidade e ele estava indo para Taboão da Serra para fazer uma parceria com uma das empresas lá pro futebol dele, patrocinar o futebol dele, o grupo de futebol dele. Coincidiu de eu estar indo para lá, falei, cara, vamos comigo, vamos conversando. E, cara, aquele dia, Fá, foi um dos melhores dias da minha vida, assim, vou te falar, porque a gente entende, né, eu acho que a partir daquele momento eu comecei a perceber a deficiência de um jeito diferente, principalmente a deficiência visual, né, que é algo muito, muito complexo, né, pensando em padrões de sociedade. E ele faz absolutamente todas as coisas que qualquer vidente faz. Então, aquilo me pegou de um jeito, e na hora de ir embora, eu fui deixar ele na empresa, eu dei um abraço nesse cara, eu chorei, eu falei, pô, bicho, obrigado por tudo que você me fez hoje. Essa 1 hora foi um dos melhores aprendizados da minha vida. E partindo disso, depois de tudo que ele me falou, eu acho que eu pensei bastante nessa questão da empregabilidade de pessoas cegas. Fiz um TCC sobre os desafios de você alocar pessoas cegas no mercado de trabalho. Em 2016, eu vim na fundação, fiz aqui uma visita para conhecer um pouco mais. E aí, 9 anos depois, cá estou eu, como voluntário hoje, eu acho que podemos falar aqui abertamente, voluntário da empregabilidade. Hoje eu estou abaixo de uma mestra, né, que eu nem posso falar o quão orgulhoso eu sou de estar trabalhando contigo, tá? Então acho que bom que todos saibam, vou quebrar um pouco o script, né? Mas eu acho que várias coisas da minha vida aconteceram para que eu terminasse, mas que eu estivesse aqui presente hoje falando contigo. E, cara, não me arrependo de absolutamente nada de tudo que aconteceu. Eu acho que era exatamente onde eu devia estar, exatamente o que eu preciso fazer. E a gente vai conversar um pouco mais a respeito de como isso está seguindo, né? Que bacana. É verdade isso. Às vezes tem encontros que mudam toda uma trajetória, todo um olhar nosso para o próximo. Né, as pessoas com deficiência ou em alguma circunstância difícil estão ali do nosso lado, mas a gente realmente precisa ter esse olhar para que a nossa ação seja realmente de ajudar. E como você disse, a gente vai desenrolar aqui a conversa sobre como acontece tudo isso lá dentro mesmo, na prática dentro da Scantec. E eu queria iniciar já por aquela parte inicial de tudo, que é o processo seletivo, né? Quando você tomou essa decisão, como você contou para a gente, quais foram os motivos que te trouxeram para a nossa causa, que é muito nobre, eu fico extremamente grata, né, por tudo isso. Mas no momento dessa decisão de ir para o processo seletivo, quais foram as suas principais preocupações, receios? O que apertava o seu coração em pensar assim, puxa, como é que vai ser esse processo? Como é que eu vou fazer? Desde já, eu acho que eu quero deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo e assistindo que eu não sou uma pessoa especialista na causa, eu sou simplesmente uma pessoa que gosta dela e está querendo aprender mais. Então, por vezes eu posso falar alguma coisa errada e você me corrija sempre que necessário, tá? Eu acho que no ano passado, né, a partir do final de 2023, que eu me aproximei mais da fundação, eu sempre, em todas as empresas que eu passei, eu senti a necessidade de ver uma empresa mais inclusiva, principalmente voltado para a causa das pessoas com deficiência. Em todas as empresas eu participei de comitês de diversidade, Scantec não foi, também foi uma delas, né? E dentro do comitê de diversidade a gente conversava bastante sobre isso e eu sempre tentei colocar a respeito desse tema, tá? Eu acho que é importante a gente dizer que a gente tem hoje uma lei de cotas que é necessária para que a gente tenha um percentual de pessoas dentro da empresa com deficiência, que cada vez mais vem surgindo esse tema, essa pauta no mundo atual, e eu sempre citei a respeito disso, e eu acho que um dos momentos, a Scantec, dentro do Comitê de Diversidade que a gente tem hoje, tá liderado pela Ingrid, eu queria até mandar um abraço para a Ingrid
da Scantec, que sempre liderou isso com maestria. E a gente falou a respeito disso e eles levaram o tema para dentro, né? Que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, um programa, algo que realmente fosse exclusivo para isso, para que a gente conseguisse fechar essas vagas realmente com pessoas com deficiência. Hoje na Scantec todas as vagas são afirmativas, então todas as pessoas podem se cadastrar independente de qualquer coisa, mas você ter uma vaga afirmativa exclusiva para pessoas com deficiência nos ajuda a fazer com que os gestores pensem diferente, tá? Posso dizer que as pessoas querem ajudar, mas às vezes elas não sabem como ajudar. Então, a partir desse momento que a gente conseguiu fazer essa proposição de vagas para pessoas com deficiência, exclusivo para pessoas com deficiência, eu prontamente, como voluntário seu, a gente bateu um papo muito legal a respeito disso, e eu acho que um dos pontos fundamentais foi, o meu grande medo, como você perguntou, era, será que essa pessoa vai ser incluída? O que será que ela precisa para que as pessoas ajudem? O que os gestores precisam aprender? O que as pessoas que vão se relacionar com ela precisam aprender para que ela se sinta incluída, para que ela não se sinta excluída e queira sair da empresa? Então, nosso RH fez um treinamento, inclusive em parceria com a Fundação Dorina, para eles mesmos, porque o próprio RH eu acho que é extremamente importante que saiba como lidar com isso, né? Então, eles fizeram um treinamento com vocês, a Ana estava presente, foi um baita de um treinamento, e logo depois nós, Scantec, propusemos para que fizessem com os líderes. Então, novamente, a Fundação Dorina se uniu à Scantec, fizeram uma apresentação super legal, mais de 40 líderes, lideranças da Scantec, viram a apresentação, se mobilizaram, gostaram, perguntaram. Então, foi muito bonito ver aquilo. Eu, participando das reuniões, foi muito bonito ver aquilo, que as pessoas realmente, a partir do momento que você toca no assunto, as pessoas se interessam, né? Então, acho que a questão dos desafios tem um pouco relacionada a isso, tá? A gente vai falar um pouco mais também sobre essa entrada, né? Mas eu acho que é extremamente importante essa conscientização, né? Dentro do meu TCC, inclusive, uma das partes do processo de inclusão era a parte de conscientização, como você faz para que as pessoas se sensibilizem e entendam que precisam ajudar naquilo que for necessário. Ok. E aí, quero pegar até esse gancho do que você trouxe, de pessoas que querem ajudar, mas não sabem muito bem como fazer, o que fazer. E eu creio que você viveu também isso dentro da Scantec, porque você já traz uma vivência de inclusão em algumas frentes, tem algumas vivências aqui como voluntário, mas seus colegas, tem todos, eu acho que trazem essas mesmas experiências. E aí, dentro disso, Caio, como é que foi criar essa estrutura? Como é que foi vender essa ideia? Como é que foi a adaptação dentro do time Scantec como um todo para se preparar para esse momento? Ótima pergunta. Já adiantando, né, uma dessas vagas que a gente abriu como Scantec foi fechado para uma pessoa com deficiência visual, a Thaís. Mandar um beijo para a Thaís aqui também, importante, senão ela vai me cobrar depois. Então, a gente hoje está trabalhando com a Thaís, que ela tem baixa visão, acho que depois a gente fala um pouco mais a respeito dela, mas foi um dos meus grandes medos, como que as pessoas iriam aceitar a Thaís, né? Eu já tinha falado com ela como voluntário, então não citei nada a respeito de Scantec, né? Eu e minha mestra aqui, a gente falou com bastante candidatos aqui para entender o trabalho que a gente faz aqui na Dorina como empregabilidade, e a Thaís me destacou, me mostrou uma pessoa extremamente madura, uma pessoa extremamente preparada para essa vaga. E aí, depois de todo o processo, que ela entendeu que eu realmente fazia parte da empresa, foi um negócio muito bonito. Mas eu fiquei com muito medo, porque hoje, dentro da Scantec, a estrutura que a gente tem lá, a gente tem mais de 20 pessoas atendendo as indústrias, né, que no caso onde eu trabalhava, e ela suportaria com informações todas essas 20 pessoas, não somente eu. Uma das coisas que eu fiz aqui foi chamar o Lucas, aqui da Fundação, né? Eu queria entender mais a respeito de como a funcionalidade do NVDA, como a gente faz para entender. Eu queria realmente sentir na prática, né? Eu acho que a experiência ela é muito importante nesse processo de aprendizagem. Então, eu chamei o Lucas, a gente fez aqui um teste no NVDA, testamos o site da Scantec, inclusive, já pontuamos algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas você entender aquilo que a pessoa vai passar, fica muito mais fácil depois para você replicar. A Thaís, a partir do momento que ela entrou, a gente tem diversos desafios a respeito de ferramentas e outras coisas, mas uma coisa que eu posso falar como Scantec é que
todas as pessoas que entraram e cruzaram com a Thaís e tiveram qualquer tipo de, nossa, a Thaís está precisando de tal coisa. A partir do momento que a pessoa se ligava, que entendia que a Thaís precisava de alguma coisa, não teve uma pessoa que negou ajuda para a Thaís. Então, as pessoas falam da Thaís como um case de superação, mas ao mesmo tempo uma pessoa que está trabalhando super bem, está fazendo todo o seu trabalho, desde que as pessoas consigam dar condições para que ela faça, né? Então, como que eu faço para que a Thaís tenha a condição de fazer, desempenhar o mesmo trabalho que eu faço? Então, eu acho que a conscientização, ela foi, eu posso dizer que ela foi natural. Natural, as pessoas se sentiam naturalmente obrigadas ou gostavam de ajudar a Thaís para chegar no objetivo dela. Então, fico muito feliz, porque eu sou uma pessoa que tenho esse engajamento, só que não necessariamente todas as pessoas têm. Como que seria esse desafio com ela, né? E foi, até agora, tem ido super bem. Ai, eu fico muito feliz, né, em saber tudo isso, e até porque tem algo que a gente precisa também despertar, às vezes, nas pessoas que estão à nossa volta, com as nossas ações, né? A pessoa, quando tem esse sentimento, como você trouxe, de eu quero ajudar, mas eu não sei como. Se ela abre a porta para o conhecimento entrar, se ela vai em busca, as coisas vão fluir como está fluindo na Scantec. Eu sei que a Thaís é a primeira pessoa contratada como pessoa com deficiência visual, então isso, para nós, enquanto causa, é uma grande vitória, né? Mas, ao mesmo tempo, também é muito lindo ver florescer esse sentimento de empatia nas pessoas todas do time. Agora, a gente falou aqui, Caio, sobre comportamento, sobre o teu interesse. Você veio aqui com o nosso consultor em acessibilidade, que é o Lucas, para aprender mais, para ver na prática como seria. Mas, enquanto Scantec, quando a gente fala de estrutura, né, de movimentação de estrutura, tudo isso teve custo? Como é que foi? Olha, Fábia, como eu falei no começo, eu não sou uma pessoa responsável por isso, eu não sou da parte de gestão humana, eu sou simplesmente uma pessoa que gosta desse tema. A gente, obviamente, precisou se adaptar a algumas coisas que a Thaís necessitava, então a gente... E todas as empresas, todas as pessoas dentro da Scantec foram solícitas com relação a isso. Então, nos ajudaram com telão, com uma visualização diferenciada dentro do nosso site, né? São coisas ferramentais que são pequenas, mas são de extrema importância para que ela consiga trabalhar. Em contrapartida, a gente tem muito que aprender ainda, né? Então, vou contar um caos aqui? Acho que eu posso... Tenho a liberdade para falar. Recentemente, a gente... falo com a Thaís 2 vezes, quase toda semana, a respeito disso, como que está a situação, o que ela precisa, o que ela não precisa. E ela estava fazendo algo, pedindo para que as pessoas ajudassem ela a fazer algo, sendo que era possível a gente fazer algo, fazer isso a partir de ferramentas. Ela não precisava necessariamente pedir para as pessoas, ela estava se adaptando a algo que a gente precisa ajustar para que ela consiga fazer, né? Não dá para ela depender de outras pessoas, sendo que ela consegue fazer aquilo de forma independente. Então é uma das coisas que a gente solicitou dentro da companhia, para que a gente pudesse dar as mesmas condições de trabalho que ela necessitava do que qualquer outra pessoa necessitava, né? Então é importante isso, Fábia, porque muitas vezes a gente esquece, né? Eu estou trabalhando aqui e eu esqueço que talvez a Thaís não conseguisse visualizar daquela situação, que ela não conseguisse baixar uma planilha do jeito que a gente baixa. Então é extremamente necessário que a gente tenha ferramentas para que a gente consiga dar o melhor, deixar cada vez mais fácil e mais próximo daquilo que as pessoas videntes têm, para que a Thaís consiga desempenhar o mesmo ou até melhor trabalho do que as pessoas videntes. Sim. E aí, quando a gente fala de atividades, como o exemplo que você trouxe aqui da Thaís, ela talvez, por estar também se adaptando a esse novo cenário, acabou pedindo para um colega, ou tentando agilizar o tempo de entrega, né, de uma determinada atividade. E a gente sabe que uma pessoa com deficiência dentro de um time, ela vai entregar o mesmo resultado, desde que ela tenha as mesmas condições, desde que ela seja suportada, para que aquilo aconteça, mas às vezes ela precisa, assim, de um tempo maior para isso. E como que vocês lidam dentro da Scantec com isso? Como é que está fluindo isso? Como que o time está recebendo tudo isso? Ótima pergunta. Eu acho que está sendo extremamente novo para
todas as pessoas. Eu acho que até para mim, por mais que eu tenha mais de 10 anos pensando a respeito da causa, está sendo totalmente novo para mim me adaptar a essa estrutura de trabalho voltado, né? A gente sempre pensando em algo relacionado a Thaís. Então, eu acho que eu entendo que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais de como a gente pode deixar esse trabalho mais fácil para ela, tá? Pessoas que eu diga, todas as pessoas dentro da empresa, porque hoje, quando eu faço um e-mail com uma comunicação com o fundo branco e com foto, ela já tem muita dificuldade de conseguir ver, mesmo sendo uma pessoa com baixa visão, 20% da visão, ela tem dificuldade para ver. Se tivesse um fundo preto com as imagens um pouco mais destacadas, com as letras brancas um pouco maiores, ela já conseguiria ver. Então, são pequenas coisas que a gente ainda precisa se atentar, por mais que talvez nesse momento agora de adaptação entre empresa e candidato, empresa e Thaís, a gente ainda esteja a passos um pouco não tão rápidos quanto a gente desejaria, mas eu entendo que é necessário que a gente faça algo diferente, que a gente comece a pensar um pouco diferente, porque quanto mais a gente deixa esse vale aumentar entre a Thaís começar a solicitar coisas que na verdade ela poderia fazer sozinha, e as pessoas continuarem a não ver, a não ajudar, a não pensar a respeito disso, maior vai ser a distância de trabalho. Possivelmente ela poderia estar entregando um trabalho muito, mas muito melhor se ela tivesse todas as ferramentas, né? Então a questão ferramental e a questão de tempo e sensibilização, que é o que a gente está falando até agora, são extremamente importantes para que a pessoa com deficiência consiga aplicar isso na prática e consiga demonstrar todo o seu trabalho. Eu acho que um dos grandes pontos, a gente nunca conversou a respeito disso, está sendo muito legal inclusive de conversar. Um dos grandes pontos que eu entendo não sei se todas as empresas pensam desse jeito, né? Pelo que eu entendo de experiência própria, eu não sou nenhum especialista novamente, mas por que uma pessoa com deficiência ela tem que migrar para um ramo de carreira? Por que elas precisam necessariamente ser aquilo? Pô, eles podem ser o que eles quiserem. A Thaís com baixa visão trabalha numa empresa de tecnologia e está fazendo um ótimo trabalho. Entende? O que é necessário é ferramenta e sensibilização. Ferramenta e sensibilização. Tendo isso, eu acredito que a gente consegue extrair o máximo de potencial e a gente consegue mudar um pouco o mindset. É uma das coisas que eu estou tentando, né? Eu como hoje eu não sou da área de gestão humana, eu sou da área de comercial, então é algo totalmente voltado ao que eu gosto de fazer, algo pessoal e não profissional. Eu vejo a dificuldade, mas eu estou vendo cada vez menos. É tão gostoso ver isso, né? Muito, muito bom. E você vê, né? Você trouxe um ponto que a gente fala muito aqui dentro. É preciso adaptações muito simples, muito pequenas às vezes. E até há pouco, quando a gente falou de custo, se a gente olhar de modo geral, a gente não está falando até agora aqui em nada relacionado a custo. Então, quando a gente fala do NVDA, é um software gratuito. Quando a gente fala em descrever uma imagem dentro de um e-mail ou trazer um e-mail com um fundo diferente, uma fonte ampliada. Gente, muito simples, né? Realmente é só se colocar no lugar do outro e desenvolver tudo isso. Mas isso tudo é um aprendizado, né? A gente, como falamos há pouco, vocês estão na primeira de muitas contratações, então é um aprendizado dentro da deficiência visual, amanhã ou depois vai ser na auditiva, no autismo e assim por diante. Mas o primeiro passo foi dado, que isso que é muito bacana, né? Quando você traz que foram dados passos, talvez mais lentos do que o desejado, ok, isso é muito bom, porque vocês querem mais, mas também, ok, porque o importante é que os passos sejam dados, né? E aí, quando a gente fala de inclusão, seja qual for a deficiência, a gente também fala de vieses, de capacitismo. Como que é isso? A gente sabe que um dos primeiros vieses, quando uma pessoa é contratada ou ela se lança para uma vaga, será que ela tem o conhecimento técnico? Será que ela vai conseguir fazer aquela entrega? Como vai ser? O gestor do outro lado fica pensando, meu Deus, eu tenho aqui metas, como é que eu vou lidar com tudo isso? E como que foi isso nessa vivência dessa primeira experiência que vocês estão vivendo? Nós da Scantec, como empresa de tecnologia,
por conta do nosso escopo de trabalho, nossas ferramentas que a gente tem para vender para o mercado, a gente precisa de pessoas técnicas, inteligentes e analíticas, principalmente, porque a gente mexe com dado o tempo inteiro e a gente faz com que esse dado vire uma venda maior e melhor para as indústrias, né? Então, é importante que as pessoas sejam analiticamente sejam boas tecnicamente, pensando em análises, e ao mesmo tempo também falem muito bem com o cliente, consigam se apresentar. Então, tem várias características que são importantes para que a pessoa desempenhe um trabalho bom. Dentre os pontos principais que você perguntou agora em relação a viés será que essa pessoa vai conseguir aprender? Será que essa pessoa vai ter a mesma condição de aprender do que as outras pessoas têm? Então, de novo, entra na sua questão cara, não custa a gente fazer um treinamento que seja acessível. A gente dá as mesmas igualdade de condições para as pessoas. Por isso que hoje, mesmo com a Thaís já fazendo um ótimo trabalho, eu acho que tem um mar de oportunidades na Scantec para pessoas com deficiência visual, tá? Não somente pessoas de baixa visão, mas pessoas cegas também. Porque a partir do momento que a gente consegue ensinar e a pessoa tem aprendizagem rápida, que é a principal característica que a gente precisa hoje do candidato, então, a pessoa muda, ela consegue... Você tendo uma aprendizagem rápida, você consegue trabalhar em qualquer lugar. Então, ela aprendendo, independente da pessoa ter viés ou não, ela tendo a condição de aprender, não tem nada que segure para a pessoa voar. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem hoje. E que a gente, de novo, né, eu acho que eu estou falando bastante a respeito disso, a gente precisa pensar mais. A gente não pode ir pelo caminho fácil muitas vezes, né? Então, acho que é importante que a gente pense bastante a respeito disso, para cada vez mais a gente consiga incluir pessoas com deficiência. E nesse caso aqui, como eu gosto bastante, as pessoas com deficiência visual. Que bacana. É realmente isso. Às vezes o caminho ele é até um pouquinho mais longo, um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas ele com certeza vai valer a pena, até porque a gente nunca sabe se amanhã ou depois é a gente que vai estar do outro lado necessitando dessa inclusão. Exatamente. E me conta uma coisa, Caio, é uma curiosidade, eu creio que as pessoas que estão nos assistindo também cuidado estão com que você bastante, vai perguntar, viu, dona Fábia? com bastante curiosidade a respeito disso. Você sentiu alguma mudança cultural dentro da Scantec, com toda essa mudança que vocês fizeram, comportamental, para receber uma pessoa com deficiência? Eu tenho essa resposta num exemplo que aconteceu essa semana, inclusive. Eu acho que casou muito bem essa pergunta, inclusive. A gente teve a convenção de vendas da Scantec, né, onde a gente apresenta os resultados, onde a gente mostra os desafios para o ano seguinte. E eu fiquei extremamente preocupado, né? Eu fiquei preocupado, só que eu esqueci, obviamente, de falar com o RH. Então eu já boto meia culpa minha aqui. Mas eu não pensei em como a Thaís conseguiria ver. Como que a Thaís conseguiria entender a mensagem passada dentro daquele telão gigante com mais de 800 pessoas dentro de um auditório. Então, eu só consegui entender que eu precisava fazer alguma coisa quando eu já estava lá. Então, eu pisquei, eu vi a Thaís, ela estava paradinha. Eu falei, Thaís, meu Deus do céu, a gente não viu nada ainda. Como que você vai conseguir assistir a apresentação? O que que você vai fazer, etc. E ela falou, Caio, fica tranquilo. Eu já falei com a Ingrid, que inclusive já citei ela nominalmente aqui. Já falei com a Ingrid já viu isso aqui para mim um dia antes. Ela já vai me colocar na mesa de som já para eu acompanhar os slides no mesmo tempo que está passando para as pessoas. Eu já tô com o meu fonezinho aqui de NVDA caso eu precise ler alguma coisa. Então, cara, foi tão lindo eu simplesmente esqueci, mas outras pessoas pensaram a respeito, né? A questão da cultura que você fala é as pessoas se importarem com aquilo e não somente remediarem, né, mas prevenirem qualquer tipo de problema que vá ter. E as pessoas dentro da Scantec, e aí cito nominalmente novamente a Ingrid, ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa, sabe? Quanto mais sementinhas a gente for plantando dentro da empresa, mais pessoas que tiverem esse pensamento, mais fácil vai ser a adaptação da Thaís, que vem sendo muito boa, inclusive, tá? Com os pares, eu sempre pergunto a respeito. Está sendo ótima a adaptação que a gente vem tendo com ela, mas essas coisas que, putz, a gente precisa dar igualdade de condições, a gente precisa fazer com que ela entenda tudo aquilo que a gente está vendo. E elas conseguiram sem eu botar a mão. Então, para mim foi, nossa, cara, foi uma das felicidades tamanhas que eu tive na vida, Fá, de verdade. Que bacana, porque você vê que houve realmente um despertar das pessoas, isso vai acontecendo ao longo dos dias, é um processo. Hoje foi a Ingrid, mais alguns, e daqui a pouco isso ganha proporção mesmo, para que tudo caminhe
da maneira que precisa ser, né? Isso é realmente muito bacana, muito prazeroso e muito positivo. E aí, dentro até disso que a gente está falando aqui a respeito do que tudo isso influenciou dentro do time. Na sua opinião, você acha que isso trouxe novas perspectivas para a Scantec Brasil ou Scantec Global na questão da inclusão? Acredito que sim. Como eu falei no começo, é importante que a gente tenha experiência para que a gente passe por isso e ver que não é um dragão de 3 cabeças, né? Então, você entende que aquilo é muito mais fácil do que quando a gente está na nossa cabeça, nosso preconceito com relação a isso. Então, acredito que a Thaís, esse passo dado por ela vai ser muito mais fácil de outras pessoas com deficiência visual entrarem dentro da companhia. Até pelo modo que as pessoas já estão lidando, pelas pessoas já estarem sensibilizadas, vai ficar muito mais fácil. E aí eu posso dizer, eu tô dizendo isso como companhia, mas eu tô dizendo como ser humano, como pessoa física, Caio aqui falando, como voluntário teu, tá? É muito lindo, cara. Eu não sei se é só comigo, mas provavelmente não. Eu tava nessa convenção, inclusive, quando a gente acabou, a gente foi jantar, e eu tava com mais 2 gestores, 2 líderes da companhia, Fabrício e Matheus, vou até citar nominalmente também, que eles falavam pra mim, ele falou, cara, como que a Thaís viu? Será que ela viu? As pessoas começam a pensar, nossa, já mandei e-mail pra RH porque a gente precisa fazer isso pra Thaís. Contagia de um jeito que você fica feliz pessoalmente. Eu falei, cara, que negócio incrível que eu tô fazendo aqui. Porque na vida do Fabrício, na vida do Matheus, eles nunca mais vão esquecer o que eles estão passando hoje. Muito provavelmente podem replicar isso daqui pra frente. Pensam como ela pode trabalhar para desempenhar o melhor dela, sendo que eu nem falei nada para eles. Simplesmente pela experiência de estarem trabalhando, eles já sentiram algo diferente. Quem sabe essa onda de energia entre as pessoas consigam fazer com que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas com deficiência para dentro do negócio. Porque eu acho que não é somente na parte profissional, se você tem emprego é extremamente importante, mas na parte pessoal, de você estar incluído, você se sentir parte daquilo, enquanto muitos momentos você talvez não se sinta, você se sinta diminuído como pessoa, você estar se sentindo daquele jeito é muito especial, né? Eu acho que vou até inverter um pouco a ordem aqui, tá? Que me permita, né? Você vai me permitir com certeza, né, minha amiga? O que você sentiu quando a gente fala a respeito de se você se sente parte ou não, você que veio trabalhar aqui na Dorina e fazendo um excelente trabalho, como você se sentiu fazendo parte disso? Olha, eu acho que o principal é a gratidão por se sentir acolhido, né? Esse exemplo que você trouxe da Thaís no evento, em que ela sentou ali na mesa do som para poder ter acesso ao telão, que 799 pessoas teriam, menos ela, se alguém não tivesse encontrado uma saída. Então, isso eu acho que gratidão é pouco até para expressar, mas é a palavra que me vem à mente aqui. Porque é muito difícil você se sentir excluído de algo que você não tem solução, né? Diferente de você falar assim, puxa vida, eu adoraria usar uma calça de marca igual aquela minha colega usa. Você vai trabalhar, você vai guardar dinheiro, você vai pagar no cartão, você vai encontrar uma solução. Sim. Diferente de você falar, puxa vida, eu quero pertencer a esse momento de comemoração, como foi esse congresso, mas a minha condição visual, a minha condição física não me permite e eu não tenho como resolver. Então, essa sensação de exclusão é muito ruim. E aí, quando você vê as pessoas te acolherem, as pessoas estarem ali preocupadas em como fazer com que você se sinta pertencente, aquilo é incrível. As pessoas preocupadas com uma limitação que você tem e que você não escolheu ter aquela limitação, ela aconteceu na sua vida. Então, se eu posso resumir em uma palavra, eu acho que é gratidão, realmente, em saber que existem pessoas humanas ainda. E, digo mais, em algum momento você começou isso dentro da Scantec. E aí mostra pra gente o quê? Que alguém precisa começar. E às vezes as pessoas ficam rodeando nesse sentimento de eu não sei como ajudar, eu não sei como fazer. Começa de algum jeito.
porque você vai ter mais um que vai dar o braço com você e vai acontecer. Eu tenho certeza que hoje tem inúmeros gestores que já estão fazendo, como você mesmo disse, independente de você fazer. Correto. Então já está acontecendo. Se amanhã ou depois você abraçar novos desafios aí pelo mundo, as coisas já estão acontecendo e isso é maravilhoso. Inclusive, eu acho bom eu contar, eu guardei até agora, mas a Thaís, ela entrou depois de um mês, ela fez o processo, entrou depois de um mês. No dia que ela entrou, eu recebi a notícia que eu fui promovido, não ficaria mais na área que ela entraria. E, cara, foi extremamente difícil para eu falar isso para ela, Sim. né? Porque, ao mesmo tempo que eu gostaria muito de trabalhar com ela, se afeiçoou a mim e gostaria de trabalhar comigo. E no primeiro dia eu tive que dar essa bomba para ela, falar, cara, tá aí, você vai ter que voar sozinha. Eu posso estar aqui para te ajudar com mentoria ou outras coisas, que é o que eu já faço, mas o trabalho em si são as outras pessoas, outras 20 e poucas pessoas do time que estão ajudando e auxiliando ela. Então, tem essa figura do Caio com relação à entrada da Thaís dentro da Scantec, mas ela entrou e já não tem mais a figura do Caio. Como que ela faz para se virar, para aprender, para fazer as coisas? Então, ela dependeu de muitas pessoas que nem ao menos estavam na reunião de sensibilização que a gente fez com a Dorina. E tá super entregando, tá há mais de meses fazendo um ótimo trabalho. Entende? Então, às vezes a gente tem essa crença limitante de putz, preciso botar alguém para acompanhar. Essa pessoa vai ter que ficar colada nela, vai ser o mentor dela pro resto da vida e vai estar junto. É uma possibilidade. Mas a outra possibilidade também é, cara, ela tá aqui, o time tá querendo ajudar. Você bota uma pessoa com deficiência dentro do ambiente, as pessoas querem ajudar. Às vezes esquecem, tá? Mas elas querem ajudar. Tanto que hoje, vendo a Thaís com o time que ela tá lidando, né, tá sendo muito bonito. Porque eu não precisei falar nada para eles. As pessoas foram lá e ajudaram. Que bacana, gente. Fico, nossa, muito feliz em saber, principalmente, que a Fundação pôde contribuir com a parceria que a gente faz com a empregabilidade. Até, pessoal, quando ele fala aqui que ele é o meu voluntário, ele é voluntário da Fundação na empregabilidade, que é uma área super importante, que dá autonomia, né, para a pessoa com deficiência visual. E olha, a nossa conversa tá maravilhosa, mas o nosso tempo, ele voou. Mas já? Não acredito. Eu tava gostando de fazer as perguntas para você. E eu queria, Caio, se possível, que em 1 minuto, para você encerrar com uma dica ou um conselho para gestores que, como você, hoje que estão aqui nos ouvindo e que estão considerando contratar uma pessoa com deficiência. O que você tem para dizer para essa pessoa? Eu acho que a fala que eu disse aqui a respeito da gente botar essa dificuldade, ela cai por terra em poucos dias, né, Fá? Então, a gente precisa apostar, a gente precisa arriscar, né? A gente vive hoje, eu não sei se é algo normal, mas a gente vive num automático que às vezes é muito fácil não mudar. Mas o bem que faz essa inclusão, não só para a pessoa, para o candidato, mas para a empresa, para as pessoas que estão dentro da empresa, é algo que é surreal. Eu acho que muito importante, vou extrapolar um pouco meu 1 minuto, tá? Não me mata. Eu acho que é muito importante, a gente fez no final do ano uma reunião para falar sobre pessoas que representam uma competência. E aí tinha lá proatividade, criatividade, inclusão, resiliência. A Thaís estava 2 meses na empresa. A Thaís ganhou como resiliência com 15 votos das 25 pessoas. Falou, cara, a Thaís é muito resiliente, cara. Ela tá enfrentando esse barco, tá indo super bem. Se ela precisar de ajuda, ela fala. Você entende que foi algo extremamente rápido e fácil de você quebrar essa barreira. É muito rápido e é muito fácil. A pessoa tem que querer, a empresa tem que querer e pronto. Você não precisa de muitas coisas. Então, eu hoje na Scantec, a gente abriu esse programa com 25 vagas, ainda temos vagas pendentes para fechar, então caso vocês estejam nos assistindo e quiserem participar do processo seletivo, por favor, vejam no LinkedIn, vejam na GUP, nossas vagas lá, estão lá, então o cenário está aberto para os candidatos, tá? E para as empresas, assim, digo, por mais que eu tenha proximidade com relação ao tema, outras 20 e poucas pessoas nunca tinham trabalhado com uma pessoa com deficiência visual. Hoje eu não trabalho mais com a Thaís, são as outras 25 pessoas que estão trabalhando e estão conseguindo desempenhar
muito bem. Estão formado um time e estão fazendo um ótimo trabalho. É simples, bom. é só começar. Muito bom. Caio, bom, obrigada. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, obrigada por compartilhar aqui essas experiências. É um tema que a gente teria ainda mais muito para falar, mas não faltarão oportunidades da gente se aprofundar. Eu sei que hoje nós temos aqui empresas, gestores, clientes nos ouvindo e que tem muitas outras dúvidas ainda e a gente vai trazer aqui para poder apoiar essas pessoas para que elas também possam incluir. Então, obrigada e parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns pelo trabalho que a Scantec, né, como um todo faz. Pode falar. Posso falar? Eu levantei o dedo aqui como se eu estivesse na aula. Candidatos, pessoas que já passaram pela fundação com deficiência visual, que queiram participar de um processo, que queiram melhorar o currículo, a apresentação ou qualquer tipo de coisa. Dentro da fundação tem uma pessoa chamada Fábia Mistretta, que ela é um fenômeno, cara. Procurem ela vai conseguir ajudar, ela vai dar tudo aquilo que for necessário. Digo isso trabalhando contigo, então acho que eu queria deixar bem claro a admiração e, cara, o amor que eu tenho por você, Fábio. Então você faz um excelente trabalho, eu fico muito feliz de estar participando disso junto contigo, de estar gravando aqui com todos vocês. E de verdade, procurem, podem me procurar. Procurem que vai ter um voluntário, qualquer coisa, para te ajudar também. Tá Olha, bom? Eu fico lisonjeada, fico muito feliz por ouvir essa opinião de alguém que traz aí uma competência de passar por empresas tão importantes, né? Então tem um crivo aí de exigência alto, então eu fico realmente muito feliz, muito lisonjeada, e o objetivo é esse, fazer o melhor por uma causa da qual eu faço parte, então eu faço realmente com muito amor. Obrigada, Caio, obrigada mesmo. Obrigado. E obrigada a você que nos assistiu. Caso você seja uma pessoa com deficiência visual ou conhece alguém que tem deficiência visual e gostou do que você ouviu aqui, assistiu os nossos outros episódios, eu te desafio a nos procurar. Fale conosco através do telefone DDD 11 5087 0953 ou através do nosso site www.fundacaldorina.org.br. Nós estamos em São Paulo, mas nós atendemos a todo o Brasil. Eu agradeço a quem nos assistiu e espero vocês no próximo episódio. Surge texto em fundo branco. Produção, Fundação Dorina Noil para Cegos. Abaixo, logos, Dorina Cast e Fundação Dorina.